Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Tempo de Morangos. Eu sou o Dom Margarido e hoje eu estarei conduzindo vocês brevemente sobre a senda do mistério, a senda do misticismo, a senda da escrita mágica. Muitas vezes incompreensível para os profanos, mas sem dúvida alguma nós vamos passar um bom momento de contato íntimo. Hoje eu lerei um conto que é de extrema complexidade, que muitos de vocês conhecem. Para os entendedores, é claro, o conto se chama O Ovo e a Galinha, pela escritora brasileira Clarice Lispector. Então vamos concatenar as nossas inspirações e fazer o possível para acertar logo de primeira, porque se alguém errar aqui, o dever é continuar. Conto O Ovo e a Galinha, de Clarice Lispector. De manhã, na cozinha, sobre a mesa, vejo o ovo. Olho o ovo com um só olhar. Imediatamente percebo que não se pode estar vendo um ovo. Ver o ovo nunca se mantém no presente. Mal vejo o ovo e já se torna ter visto o ovo há 3 milênios. No próprio instante de se ver o ovo se torna a lembrança de um ovo. Só se vê o ovo quem já o tiver visto. Ao ver o ovo, é tarde demais. Ovo visto, ovo perdido. Ver o ovo é a promessa de um dia chegar a ver o ovo. Olhar curto, indivisível. Se é que há pensamento, não há. Há o ovo. Olhar é o necessário instrumento que, depois de usado, jogarei fora. Ficarei com o ovo. O ovo não tem um si mesmo. Individualmente, ele não existe. Ver o ovo é impossível. O ovo é supersensível, supervisível, como a sons supersônicos. Ninguém é capaz de ver o ovo. O cão vê o ovo? Só as máquinas veem o ovo. O guindaste vê o ovo. Quando eu era antigo, um ovo pousou sobre o meu ombro. O amor pelo ovo também não se sente. O amor pelo ovo é supersensível. A gente não sabe que ama o ovo. Quando eu era antigo, fui depositário do ovo e caminhei de leve para não entornar o silêncio do ovo. Quando morri, tiraram de mim o ovo. Com cuidado, pois ele ainda estava vivo. Só quem visse o mundo veria o ovo. Como mundo, o ovo é óbvio. Não existe, o ovo não existe mais. Como a luz de uma estrela já morta, o ovo propriamente dito não existe mais. Você é perfeito, ovo. Você é branco. A você dedico o começo, a você dedico a primeira vez. Ao ovo dedico a nação chinesa. O ovo é uma coisa suspensa. Nunca pousou. Quando pousa, não foi ele quem pousou. Foi uma coisa que ficou embaixo do ovo. Olho o ovo na cozinha com um olhar superficial, com atenção para não quebrá-lo. Tomo o maior cuidado de não entendê-lo. Sendo impossível entendê-lo, sei que, se eu o entender, é porque estou errando. Entender é a prova do erro. Entendê-lo não é um modo de vê-lo. Jamais pensar no ovo, isso sim é um modo de tê-lo visto. Será que sei do ovo? É quase certo que sei. Assim, existo, logo sei. O que não sei do ovo é o que realmente importa. O que eu não sei do ovo me dá o ovo propriamente dito. A lua
é habitada por ovos. A lua é uma exteriorização. Ter uma casca é dar-se. O ovo desnuda a cozinha, faz da mesa um plano inclinado. O ovo expõe. Quem se aprofunda no ovo, quem vê mais do que a superfície do ovo, está querendo alguma coisa, está com fome. O ovo é a alma da galinha. A galinha desajeitada, o ovo certo. A galinha assustada, o ovo certo. Como um projétil parado, pois o ovo é ovo no espaço. Ovo sobre o azul. Eu te amo, ovo. Eu te amo com uma coisa que nem sabe sequer que ama outra coisa. Não toco nele. A aura dos meus dedos é que o vê, que vê o ovo. Não toco nele. Mas dedicar-me à visão do ovo seria morrer para a vida mundana. Eu preciso da gema e da clara. O ovo me vê. O ovo me idealiza? O ovo me medita? Não. O ovo apenas me vê. É isento de compreensão que fere. O ovo nunca lutou, ele é um dom. O ovo é invisível a olho nu. De ovo em ovo, chega-se a Deus. Deus, que é invisível a olho nu. O ovo terá sido talvez um triângulo, que tanto rolou no espaço que foi se ovulando. O ovo é basicamente um jarro? Terá sido o primeiro jarro moldado pelos etruscos? Não. O ovo é originário da Macedônia. Lá foi calculado, fruto da mais penosa espontaneidade. Nas areias da Macedônia, um homem com a vara na mão o desenhou e depois apagou com o pé nu. O ovo é coisa que precisa tomar cuidado. Por isso a galinha é o disfarce do ovo. Para que o ovo atravesse os tempos, foi que a galinha foi inventada. É para isso que a galinha existe. Mãe é para isso. O ovo vive foragido, por estar sempre adiantado demais para a sua época. O ovo, por enquanto, será sempre um ser revolucionário. Ele vive dentro da galinha para que não o chamem de branco. O ovo é branco mesmo, mas não pode ser chamado de branco, porque isso faria mal a ele. Mas as pessoas que chamam o ovo de branco, essas pessoas morrem para a vida. Chamar de branco aquilo que é branco pode destruir a humanidade. Uma vez um homem foi acusado de ser o que ele era, e foi chamado de aquele homem. Não tinham mentido, ele era mesmo. Mas até hoje ainda não nos recuperamos, uns após os outros. A lei geral e secreta, para que continuamos vivos, pode-se dizer, um rosto bonito. Mas quem disser o rosto, morre por ter esgotado o assunto. Com o tempo, o ovo se tornou um ovo de galinha. E não o é, mas adotado, usa ali o nome. Deve-se dizer o ovo da galinha. Se eu disser apenas o ovo, esgota-se o assunto. E o mundo fica novamente nu. Em relação ao ovo, o perigo é que se descubra o que poderia chamar de beleza, isto é, a sua veracidade. A veracidade do ovo não é verossímil. Se descobrirem, podem querer obrigá-lo a se tornar retangular outra vez. O perigo não é para o ovo, pois ele não se tornaria retangular. Nossa garantia é que ele não pode, não poder é a grande força do ovo. Sua grandiosidade vem da grandeza de não poder, que se irradia como um não sem querer. Mas quem lutasse por torná-lo retangular estaria perdendo a própria vida.
O ovo não expõe, portanto, em perigo. Nossa vantagem é que o ovo é invisível. E quanto aos iniciados, eles disfarçam o ovo. Quanto ao corpo da galinha, o corpo da galinha é a maior prova de que o ovo não existe. Basta olhar para a galinha para se tornar óbvio que o ovo seria impossível de existir dentro dela. E a galinha? O ovo é o sacrifício da galinha. O ovo é a cruz que a galinha carrega consigo durante toda a vida. O ovo é o sonho inatingível da galinha. A galinha ama o ovo. Ela não sabe que o ovo existe dentro dela. Se soubesse que tem em si mesma o ovo, perderia o estado de galinha. Ser galinha é a sobrevivência da galinha. Sobreviver é a salvação. Pois parece que viver não existe. Viver leva à morte. Então, o que a galinha faz é estar permanentemente sobrevivendo, distraída com o ovo dentro de si. Sobreviver chama-se manter luta contra a vida que é mortal. Sobreviver chama-se manter a luta contra a vida que é mortal. Ser galinha é isso. A galinha tem o ar constrangido. É necessário que a galinha não saiba que tem um ovo. Senão ela se salvaria como galinha, o que também não é garantido, mas perderia o ovo que é o segredo. Então ela não sabe que carrega o ovo. Para que o ovo use a galinha, é que a galinha existe. Ela era só para cumprir esta missão, mas acabou gostando do ofício. O desarvoramento da galinha vem disto. Gostar não fazia parte do plano de nascer. Gostar de estar vivo dói. Quanto a quem veio antes, foi o ovo que achou a galinha. Esta é a verdade. A galinha não foi sequer chamada. A galinha é diretamente uma escolhida. A galinha vive como num sonho. A galinha não tem senso de realidade. Todo o susto da galinha é porque estão sempre interrompendo seu devaneio. A galinha é um grande sono. A galinha sofre de um mal desconhecido. O mal desconhecido é o ovo. Ela não sabe explicar. Sei que o erro está em mim mesma. Ela acha que o erro... Ela chama de erro aquilo que é a vida. Não sei mais do que sinto, etc e tal. Etc, etc, etc. É o que cacareja a galinha durante o dia inteiro. A galinha tem muita vida interior. Para falar a verdade, a galinha só tem mesmo vida interior. A visão da galinha, a nossa visão de sua vida interior é o que chamamos de galinha. A vida interior da galinha consiste em agir como se compreendesse alguma coisa. Qualquer ameaça e ela grita em escândalo, feito uma doida. Tudo isso para que o ovo não se quebre dentro dela. Ovo que se quebra dentro de uma galinha é como sangue. A galinha olha o horizonte, como se da linha do horizonte é que estivesse vindo o ovo. Fora ser um meio de transporte para o ovo, a galinha é tonta, desocupada e míope. Como poderia a galinha se entender se ela é a contradição de um ovo? O ovo ainda é o mesmo que aquele que se originou na Macedônia. A galinha é sempre uma tragédia mais que moderna. Está sempre inutilmente a par. E continua sendo redesenhada. Ainda não se achou a forma mais adequada para uma galinha. Enquanto meu vizinho atende ao telefone
Ele desenha com o lápis distraído o formato de uma galinha. Mas para a galinha não há jeito. Está na sua condição não servir a si própria. Ela deve servir ao ovo. Sempre, porém, o destino mais importante que ela tem é o ovo, sendo o seu destino o ovo. A vida pessoal de uma galinha não nos interessa. Dentro de si, a galinha não reconhece o ovo. Mas fora de si, também não o reconhece. Quando a galinha vê o ovo, pensa que está lidando com alguma coisa impossível. Não é possível que isso pudesse estar dentro dela. É como um coração batendo. O coração batendo tanto, tanto que ela não reconhece. De repente, olho o ovo na cozinha e nele vejo a comida. Não o reconheço e meu coração bate forte. A metamorfose está se fazendo em mim. Começo a não poder enxergar o ovo. Fora de cada ovo particular, fora de cada ovo que se come, o ovo individualmente não existe. Não consigo mais crer num ovo. Estou cada vez mais sem forças de acreditar. Estou morrendo. Adeus. Olhei demais um ovo e ele foi me adormecendo. A galinha não queria sacrificar a sua vida. A que optou por ser feliz. A que não percebia que, se parasse a vida que estava desenhando dentro de si mesma, como iluminaria o ovo? Ela não estaria o servindo. A não ser a que não sabia que era perder-se a si mesmo. A que pensou que tinha penas de galinha para cobrir-se por possuir pele preciosa, sem saber que as penas eram exclusivamente para suavizar a travessia ao carregar o ovo, porque sofrimento intenso poderia prejudicar o ovo. A que pensou que o prazer era-lhe um dom, sem saber que era para que apenas estivesse distraído totalmente, enquanto o ovo se fazia dentro dela. A que não sabia que eu é apenas uma das palavras que desenham enquanto se atende ao telefone, mera tentativa de busca de uma forma mais adequada. A que pensou que eu significava ter um si mesmo. As galinhas prejudiciais ao ovo são aquelas que são um eu sem trégua, uma individualidade. Nelas, o eu é tão constante que elas não podem mais pronunciar a palavra ovo. Mas, quem sabe, era disso mesmo que o ovo precisava. Pois, se elas não estivessem tão distraídas, se prestasse constante atenção à grande vida que se faz dentro delas, atrapalhariam a passagem do ovo. Comecei a falar de galinha e há muito já não estou mais falando de galinha. Mas ainda estou falando do ovo. E eis que não entendo o ovo. Só entendo o ovo quebrado. Quebrando-o na frigideira, aí sim compreendo. É deste modo indireto que me ofereço à existência do ovo. Meu sacrifício é reduzir-me à minha própria vida impessoal. Fiz do meu prazer e da minha dor o meu destino disfarçado. Fiz do meu prazer e da minha dor o meu destino disfarçado. E ter apenas a própria vida é que quem viu o ovo viu um sacrifício. Como aqueles que no convento varrem o chão e lavam a roupa, servindo sem glória a função maior. Meu trabalho é o de viver os meus prazeres e as minhas dores. É necessário que eu tenha uma certa modéstia de viver. Pego mais um ovo na cozinha, quebro-lhe a casca e a forma. A partir desse instante exato, nunca existiu um ovo. É absolutamente indispensável que eu seja uma ocupada e uma distraída. Sou indispensavelmente um dos que renegam. Sou indispensavelmente um dos que renegam. Faço parte da maçonaria dos que uma vez viram o ovo e o renegam como uma forma de protegê-lo.
somos os que se abstêm de destruir, e nisso se consomem. Nós, os agentes disfarçados e distribuídos pelas funções menos reveladoras, nós que às vezes nos reconhecemos, há um certo modo de olhar, há um jeito de dar a mão. Nós nos reconhecemos e a isto chamamos de amor. E não, e então, não é necessário que se disfarce. Embora não se fale, também não se mente. Embora não se diga a verdade, também não é necessário dissimular. Amor é quando é concedido participar um pouquinho a mais. Poucos querem o amor, porque o amor é a grande desilusão de tudo mais, e poucos suportam perder as outras ilusões. Há os que se voluntariam para o amor, pensando que o amor enriquecerá a sua vida pessoal. É justamente o contrário que acontece. O amor é finalmente a pobreza. Amor é não ter. Inclusive, amor é a desilusão do que se pensava que era o amor. E não é um prêmio. Por isso não envaidece. Amor não é um prêmio. É uma condição concedida exclusivamente àqueles que, sem ele, corromperiam o ovo com a sua dor pessoal. Isso não faz do amor uma exceção honrosa. Ele é exatamente concedido aos maus agentes, aqueles que atrapalhariam tudo se não lhes fosse permitido adivinhar vagamente a existência do ovo. A todos os agentes são dadas muitas vantagens para que o ovo se faça. Não é o caso de ter inveja, pois, inclusive, algumas das condições piores do que as dos outros são apenas as condições ideais para que o ovo se faça. Quanto ao prazer dos agentes, eles também recebem sem orgulho, austeramente vivem todos os prazeres. Inclusive, é o nosso sacrifício para que o ovo se faça. Já nos foi imposta, inclusive, uma natureza adequada a receber muito prazer, o que facilita, pelo menos torna menos penoso o prazer. Há caso de agentes que se suicidam, acham insuficientes as pouquíssimas instruções recebidas e se sentem sem apoio. Houve o caso do agente que revelou publicamente ser agente, porque lhe foi intolerável não ser compreendido, e ele não suportava mais não ter o respeito alheio. Morreu atropelado quando saía de um restaurante. Houve outro agente que nem precisou ser eliminado. Ele próprio se consumiu lentamente na sua revolta. Sua revolta veio quando ele descobriu que as 2 ou 3 instruções recebidas não incluíam nenhuma explicação. Houve outro agente também que foi eliminado, porque achava que a verdade deve ser dita corajosamente a todo custo. E começou, em primeiro lugar, a procurá-la. Depois se disse que morreu em nome da verdade. Em nome da verdade, com sua inocência, sua aparente coragem era tolice, e era ingênuo o seu desejo de lealdade. Ele compreendera que ser leal não é uma coisa limpa. Ser leal é ser desleal para com todo o resto. Esses casos extremos de morte não foram por crueldade. É que há um trabalho, digamos, cósmico a ser feito, e os casos individuais, infelizmente, não podem ser levados em consideração. Para os que sucumbem e se tornam individuais, é que existem instruções, a caridade, a compreensão, que não discrimina motivos, a nossa vida humana, enfim. Os ovos estalam na frigideira e, mergulhada no sono, prepara o café da manhã. Sem nenhum senso da realidade, grito pelas crianças que brotam de várias camas, arrastam cadeiras e comem, e o trabalho do dia vai amanhecendo. Começa, gritado e rido e comido, clara e gema, alegria entre brigas, dia que é o nosso sal, e nós somos o sal do dia. Viver
é extremamente tolerável. Viver ocupa, viver distrai, viver faz rir. E me faz sorrir novamente o mistério. O meu mistério é que eu, o meu mistério é que eu ser apenas um meio e não um fim, tem me dado a mais maliciosa das liberdades. Não sou bobo e aproveito. Inclusive, faço um mal aos outros que, francamente, o falso emprego que me deram para disfarçar a minha verdadeira função, pois aproveito o falso emprego e dele faço o meu verdadeiro emprego. Inclusive, o dinheiro que me dão como diária para facilitar a minha vida, de modo que o ovo se faça, pois esse dinheiro eu tenho usado para outros fins. Desvio verba. Ultimamente, comprei ações na Brahma e estou rica. A isso tudo, ainda chamo de ter a necessária modéstia de viver. E também o tempo que me deram, e que não dão apenas para que o ócio honrado do ovo se faça, pois tenho usado esse tempo para prazeres ilícitos e dores ilícitas, inteiramente esquecida do ovo. Esta é a minha simplicidade. Ou é isto mesmo que eles querem que me aconteça, exatamente para que o ovo se cumpra? É a liberdade ou estou sendo mandada? Pois venho notado que tudo que é erro meu tem sido aproveitado. Minha revolta é que para eles eu sou um nada, eu sou apenas precioso. Eles cuidam de mim segundo por segundo, com a mais absoluta falta de amor, pois sou apenas precioso. Eles cuidam de mim e com o dinheiro que me dão, ando ultimamente bebendo. Abuso de confiança? Mas é que ninguém sabe o que se sente por dentro aquele cujo emprego consiste em fingir que está traindo e que termina acreditando na própria traição. Cujo emprego consiste em diariamente esquecer aquele de quem é exigida uma aparente desonra. Nem meu espelho reflete mais um rosto que seja meu. Ou sou um agente ou é a traição mesmo? Mas durmo o sono dos justos, porque, por saber que minha vida fútil não atrapalha a grande marcha do mundo e do tempo. Pelo contrário, parece que é exigido de mim que eu seja extremamente fútil. É exigido de mim, inclusive, que eu não durma como um justo. Eles querem que eu esteja preocupado e distraído, e não lhes importam de que maneira, pois com a atenção errada, a minha tolice grave, eu poderia atrapalhar o que está se fazendo dentro de mim. É que eu próprio, propriamente dito, só tenho mesmo servido para atrapalhar. O que me revela que talvez eu seja um agente. O que me revela que talvez eu seja um agente é a ideia de que meu destino me ultrapassa. Pelo menos isso eles tiveram mesmo que me deixar adivinhar. Eu era daqueles que fariam mal ao trabalho se ao menos não adivinhasse. Adivinhasse um pouquinho. Fizeram-me esquecer o que me deixaram adivinhar, mas vagamente ficou-me a noção de que meu destino me ultrapassa e de que sou um instrumento deles. Mas de qualquer modo, era só um instrumento que eu poderia ser, pois o trabalho não poderia ser o meu mesmo. Já experimentei me estabelecer por conta própria e não deu certo. Ficou-me, até hoje, a mão trêmula. Tivesse eu insistido um pouco mais e teria perdido minha saúde, para sempre. Desde então, desde essa malograda experiência, procuro raciocinar deste modo, que já me foi dado muito. Eles já me concederam tudo o que poderia ser concedido, e que os outros agentes, muito superiores a mim, também trabalharam apenas para que
ninguém o saibam. E com as mesmas pouquíssimas instruções que me foi dado. Já me foi dado muito. E isto, por exemplo, uma ou outra vez, com o coração batendo de privilégio, ou, pelo menos, sei que estou reconhecendo, com o coração batendo de emoção, ou pelo menos não o compreendo, o coração batendo de confiança, e eu pelo menos não o sei. Mas e o ovo? E o ovo? Este é um dos subterfúgios deles. Enquanto eu falava sobre o ovo, eu tinha esquecido do ovo. Falai, falai, instruíram-me eles. O ovo fica inteiramente protegido por suas palavras. Falai muito, é uma das instruções. Estou tão cansado. Por devoção ao ovo, eu o esqueci. Meu necessário esquecimento. Meu interesseiro esquecimento. Pois o ovo é um ser esquivo. Se eu fizer o sacrifício de esquecê-lo, diante da minha adoração possessiva, ele poderia reter-se, retrair-se e nunca mais voltar. Se eu fizer o sacrifício de esquecê-lo. Se o ovo for impossível, então livre-me, livre, delicado, sem mensagem alguma para mim. Talvez uma vez ainda ele se locomova do espaço até a minha janela, que desde sempre deixei aberta, e de madrugada baixe no nosso edifício, sereno, até a cozinha, iluminando de minha palidez. Clarice Lispector, O Ovo e a Galinha.